E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. A Guarda Municipal de Campinas tem uma proteção que chega lá na vítima, tira a mulher de lá e leva para uma casa de abrigo, junto com os filhos. Então, falar que homens são ruins, mulheres são ruins, também são ruins que vão lá fazem falsa acusação. Só. Aí a questão é um ponto. Eu preciso, às vezes, infelizmente, punir esses homens que são inocentes em defesa de um bem maior, que são mulheres que realmente estão sendo... Pera, como é? Punir homens inocentes em defesa de um bem maior que são as mulheres? Rapaz, o negócio tá feio mesmo, viu? Tá feio mesmo. Pelo menos agora eu estou admitindo, né, que tá punindo os inocentes. Fala, rapaziada, estamos aí mais uma vez, sejam bem-vindos aqui no canal. Hoje é segunda-feira, né, tamo junto, ótima semana a todos. Eu tô com um vídeo aqui separado que eu recebi da Lady Red Pill, que eu quero reagir. Bom, eu, Mister Darkness, estou fazendo um react bem diferente de ser uma segunda-feira. E sei lá quando é que vai ser postado esse vídeo. Com vocês, quero trazer aqui no canal, que é sobre medida protetiva de um debate que ela participou lá no Spectrum 3 contra 3, eles fazem esse modelo também. Eu trouxe aqui recentemente um outro que ela participou, e eu acho que vale a pena acrescentar mais algumas coisas pra gente esclarecer esse assunto e esmiuçar o máximo possível para que eu não volte a falar sobre ele, já que eu comecei esses dias. Então acho que esse aqui vai ser um vídeo de, talvez, encerramento sobre esse tema. Então assistir o que ela vai falar e eu vou, obviamente, absolutamente obliterar, como sempre. Fechou? Então me acompanha até o final. Simbora. Que aqui a gente tem uma proteção dos homens e ali a gente tem uma proteção das mulheres. Eu fiz estágio só na Delegacia de Defesa de Proteção das Mulheres. Lá tem falta. Isso aqui é a falácia de apelo à autoridade, né? Isso aqui não é um argumento, tá? Parece que é, né? Eu vi porque eu sei, é assim porque eu vi. Não. Isso é uma falácia de apelo à autoridade. Um argumento é quando você se baseia em dados, estudo, estatística, algo que é dedicado a falar sobre aquilo. Não. Eu também acho que é só apelo à autoridade mesmo. Ele tá certo nisso aí. Gostei. Uma experiência de uma percepção pessoal que você teve. Você não conhece todas as delegacias do Brasil das mulheres, você não conhece, entendeu? Não tem como falar, você esteve em todas, você perguntou sobre todas, você viu todos os casos, você estava lá 24 horas por dia, não, você fazia estágio por algumas horas. Então você não sabe, né, você não sabe exatamente qual a medida, qual a proporção de falsa acusação. Inclusive tem delegados e delegadas dizendo o contrário, que trabalham também, nesse caso eles têm até uma autoridade maior do que ela, que dizem, tem vídeos, podem ser usados para refutar se a gente quiser trabalhar na mesma lógica, né, dizendo o contrário, dizendo que tem muitas mulheres usando como vingança. Você já viu um vídeo de uma advogada loira parecida com a última que eu trouxe, era outra. Eu olhei umas estatísticas e tô achando que a vingança é o maior motivo, viu? É o maior motivo. Falando exatamente isso, né? Acusação tem, mas tem muitas mulheres que precisam ser tiradas imediatamente dos lares. Se eu tiro essa proteção arbitrária, eu posso colocar a vítima real em perigo em favor de um falso crime. Isso aqui é um falso dilema também, né, que ela tá cometendo, dizendo que, tipo, ou é uma coisa ou é outra. Sacou? Que é o que ela vai fazer mais adiante também. No caso, é a falsa dicotomia, né? É a falácia da falsa dicotomia. É uma falácia lógica, não precisa ser, né? Você não precisa trabalhar em dois extremos, 8 ou 80. Não, eu tenho que destruir a medida protetiva e se eu destruir, se não tiver mais, as mulheres vão morrer. Não precisa ser uma coisa ou outra. Tem toda uma margem que pode ser explorada sobre esse assunto. Vários mecanismos para você proteger ambas as vítimas nesse caso, né? Entendeu? Então, infelizmente, na justiça, às vezes os bons são penalizados para proteger os inocentes. De novo, é a falácia de um falso apelo moral, falsa dicotomia, tudo bem. Eu tenho que... Se for para pegar Hitler e ele tá protegido e eu tiver que passar por um vilarejo com tanques de guerra e bombas, vamos supor, Hitler está num vilarejo. E eu não sei onde ele tá enfiado num buraco lá e tudo bem, eu tacar bomba nesse vilarejo, explodir todo mundo para pegar Hitler. Foda-se. Mas tem mulheres, crianças lá. Não, eu vou pegar Hitler, não tem problema. Alguns inocentes têm que ser sacrificados pra gente pegar um culpado. É mais ou menos essa falsa dicotomia. Existem várias outras formas de você... Você não precisa sacrificar, existem outras formas de você lidar com isso. Não precisa, você entende, não há necessidade de ser assim. Então você cria um contexto em que é uma falsa dicotomia, porque você está querendo dizer pela sua lógica que se não for assim não tem outro jeito. Isso é falso. Sem falar que, tipo, quando os meios justificam os fins, você automaticamente já deixou de ser herói. Você já partiu pro lado do vilão. Porque é apenas para os vilões que os meios justificam os fins. Certo? Para os heróis, os fins nunca justificam os meios. Ou os culpados. Eu tô falando das mulheres que chegavam lá e tinha que sair da casa. Muitas vezes levava a Guarda Municipal de Campinas. Tem uma proteção que chega lá na vítima, tira a mulher de lá e leva para uma casa de abrigo, junto com os filhos. Então falar que homens são ruins, mulheres são ruins, também são ruins que vão lá fazem falsa acusação. Só. Aí a questão é um ponto. Eu preciso, às vezes, infelizmente, punir esses homens que são inocentes em defesa de um bem maior, que são mulheres que realmente estão sendo... Aí ela cometeu uma puta numa falácia grave, é uma falácia grave.
Uma falácia gravíssima que é, de novo, a mesma que eu disse. Tudo bem, cara, se algumas mulheres morrerem pra gente não fazer aborto, pô. É isso, não tem problema. Infelizmente, pra gente proteger os fetos, e proibindo o aborto, pra gente proibir o aborto e proteger os fetos, algumas mulheres vão ter que morrer no processo, cara. Faz parte. É isso, não tem jeito. É a mesma lógica que ela tá usando. Tudo bem, cara, a polícia matar alguns inocentes pra pegar bandido. Faz parte. Não, você tem que ter todo um mecanismo pra impedir que isso aconteça, impedir o abuso de autoridade. Entendeu? Tem toda uma margem que pode ser explorada aqui para evitar que isso aconteça. Treinamento, dispositivos jurídicos, uma infinidade de mecanismos para você amenizar as coisas. Uma infinidade. Não precisa ser assim preto no branco. Violentadas, estão sendo machucadas dentro de E o casa. homem não vai ser violentado por uma falta de proteção de Inclusive, pela lógica dela, né, é contraditório. Que ela está dizendo o seguinte, né? Tudo bem eu sacrificar algumas vítimas para proteger outras vítimas. Tudo bem, cara. Então, que algumas mulheres apanhem para eu não colocar culpados na cadeia. Inclusive, isso pode ir em alguma medida, pode ir inocentes na cadeia. Inclusive, isso pode ir em alguma medida até a favor de um argumento, que é o do indúbio para o réu que eu já usei, né? Na dúvida, inocente. Né? Então é melhor um culpado solto do que um inocente preso. Mas, mais uma vez, não precisa ser assim, não precisa ser preto no branco. É um dilema moral, mais uma vez, é uma falsa dicotomia, só que é o contrário, mas é a lógica dela. Só de falar, medida calma, protetiva nós de Maria vamos... da Penha, ele vai perder a casa, ele vai perder o nome dele na sociedade. Agora eu vou partir do Isso não é ponto, violência? mas agora eu vou partir do ponto que eu falei desde o começo, a responsabilização humana. Aqui ela tá fazendo um salto lógico porque é o seguinte, né? Eles estão atacando o caráter da lei. Agora ela vai falar sobre o caráter das pessoas que usam a lei. Não, o problema não é o caráter das pessoas, o problema é o caráter da lei em si, do dispositivo, era o que estava sendo discutido. Em que ele tem margem para ser utilizado através de um abuso de poder, vamos chamar assim. Bom, toda lei ruim vai ser sempre explorada pelas pessoas ruins, né? Pessoa ruim, quando vê uma lei, vai sempre tentar explorar de alguma maneira. Né, que é o que eu vou complementar mais adiante. O homem, do mesmo jeito que eu falo que a mulher tem que escolher muito bem com quem ela vai se deitar, o homem tem que escolher muito bem com quem ele vai casar. Porque ninguém Mas ela tá atacando o caráter das pessoas, não é sobre isso. É o mérito da lei, não o mérito do caráter das pessoas. vira mal do dia pra noite. Vira. Todo mundo dá Pior sinais. que vira. Ninguém vira. Todo mundo sempre dá sinais. Existem sinais, mas tem homens que estão casados com a mulher 15, 20 Não anos, existe. e na hora do divórcio ele Não descobre que ele existe. dormiu com o inimigo e o cara fala assim, como eu fui ser enganado por tanto tempo? não. Ninguém consegue usar uma persona falsa por muito A tempo. mulher consegue, porque a mulher é a mestre da interpretação não e do existe. fingimento. Agora do ponto. Agora do sim. ponto. A mulher finge choro, a mulher faz teatro, ela chora, ela faz dança e joga no chão. Mulher é mestre em interpretação. O que eu estou falando aqui, existe sim violência doméstica e volto a falar, estes homens que cometem violência doméstica, eu falo e repito sempre, tem que mofar na cadeia. E a mulher tem que faz falta de acusação também merece. Lady. O homem que faz a violência doméstica tem que se mofar na cadeia. Nossa senhora, cara. Por último, vale a pena dizer o seguinte, que a medida protetiva que ela está citando aqui, ela falou sobre as pessoas não fazem persona. Na verdade é o seguinte, cara, é uma mudança de comportamento, né? Se trata de... Porque a medida protetiva ela vai acontecer, na maioria das vezes, quando há uma divergência, uma separação, um término, tá? Inclusive um exemplo disso é que muitos divórcios são litigiosos. Não sei dizer nem se a maioria são, seria um bom argumento, se eu tivesse esses dados de cabeça, mas eu não tenho para dizer se a maioria dos divórcios são litigiosos, né? Isso é uma experiência, isso é algo comum na experiência humana, né? Você tá com alguém, você briga e se desentende, mano. Às vezes isso pode trazer, pode ser violento, pode ser ofensivo, pode gerar porradas, se for homem, brigando. Você começa a trabalhar numa empresa, tá todo mundo feliz, quando você sai, você manda o patrão tomar no cu, xinga, manda ele embora. Cara, faz parte da experiência humana. Quando você rompe alguma coisa, normalmente, pode ser, mais uma vez, o divórcio litigioso é um exemplo, pode ser, pode haver um atrito ali, um desentendimento no mínimo. É por isso que a maioria das medidas protetivas, elas acontecem no contexto de divórcio e separação, na maioria das vezes. A exceção das medidas são aquelas que são para proteger idoso e filho, criança, né? Tipo, avó, mãe, filho, de novo, enteado e tal. A maioria das medidas protetivas acontecem no contexto de separação, divórcio, término, união estável e assim por diante. Na maioria das vezes é nesse caso que acontece, né? Inclusive, um exemplo disso, eu vou explicar para vocês como é que funciona para vocês entenderem, né? Porque a medida protetiva, ela não é sinônimo de crime, né? Ela não é sinônimo de... Ela é uma medida cautelar. Ok? O que acontece? Então, ela é independente, ela não é dependente de inquérito ou de denúncia. A mulher pode pedir uma medida protetiva sem que haja um inquérito policial e, consequentemente, sem que até o MP denuncie isso, após receber esse inquérito, que são fases, né? É cautelar, é preventiva. A medida protetiva é uma medida cautelar, ela está prevista na Lei Maria da Penha, eu li ela inteira, deu uma estudada um pouco, do artigo 8º até o... Não, do artigo 18, perdão. Do artigo 18, acho que até o 21 ou 22, alguma coisa assim. E lá tem as coisas que o juiz vai fazer, normalmente é padrão. Falando em padrão, o padrão é ela ser solicitada na delegacia acompanhada de BO. Eu estou descrevendo aqui para vocês que acho que é importante trazer esses detalhes, já que a gente está falando sobre isso recentemente, eu acho que esse vídeo seja o de encerramento sobre esse tema, né? Já que eu recebi isso aqui da Lei de RP, eu não precisaria voltar nesse assunto, mas eu achei interessante falar sobre uma última vez. Então, como eu estava explicando, normalmente o padrão é acompanhado de um BO na delegacia, não necessariamente em casos muito graves, o delegado lá, o pessoal da delegacia, acho que talvez a assinatura do delegado, né? Ele pode emitir se ele vê que existem indícios muito graves, independente de chegar no juiz ou não. Normalmente vai ser acompanhado de BO, vai até o juiz, 48 horas ele emite e você é notificado da medida. Não sei se ela chega através de Correios, AR ou oficial de justiça. Confesso que eu não sei. Porém, ela pode ser solicitada através da Defensoria Pública, advogado ou pela vítima diretamente com o juiz. Não precisa ser pela delegacia. O padrão é pela delegacia. E não precisa necessariamente de BO. O padrão é com boletim de ocorrência. É assim que acontece. Porém, ela pode ser também deferida
independente de inquérito. Exemplo, é uma coisa que acontece que eu vejo algumas mulheres falando, né? O cara não aceita o término. Isso é uma coisa que é muito comum, inclusive, dos Blue Pill, filha da puta. Né? Eu falava muito disso no meu canal, eu xingava os caras. Porque eu falava, velho, quando eu terminei, eu era novo, eu não tinha Red Pill, vocês lembram disso, faz tempo. Primeira leva do canal, velho, o que mais tinha era os caras, tipo, como conseguir uma mulher de volta, mano. As coisas mais comuns que tinha no conteúdo da Red Pill, inclusive, o IMS falou uma vez, eu acho que a pergunta que eu mais recebo é como conseguir uma mulher que eu vacilei de volta. Isso era muito normal. Eu fazia vídeo até o dia os caras devem fazer, mas quem lembra de relatos, etc. Como superar um término, o término, ela vai voltar, onde ela foi, mano, o negócio é infernal, porque o homem é muito territorial, é uma desgraça. Aí tem muito cara que vai seguir na mulher. Eu nunca fiz isso, inclusive eu já sempre falei, velho, eu era novo, eu terminei, eu fui, entendeu? Já era, velho. Eu não fui atrás, não fiz nada, mano. Nada. Não tinha Red Pill, eu andava de carro velho, não tinha dinheiro, não tinha shape, não treinava, tava acima do peso, devendo e o caralho. Eu não fui atrás, porque eu sou orgulhoso pra caralho. Nessa hora até o signo fala mais alto. Eu sou mais como esse cara aí. Eu sou mais como esse cara aí. Se terminou, meu amigo, já era. Nunca mais vou atrás, nem nada. Eu quero que o fim seja o fim mesmo e não tem esse negócio de tentar recuperar, não. É de escorpião, eu não acredito, mas só pra dar uma zoada. Escorpião é sangue frio, escorpião é uma vez só, cara. Eu não fui atrás, vocês não conseguem. Os caras ficam indo atrás da mulher, velho. Os caras ficam seguindo a mulher, mano. Os caras ficam seguindo, os caras vão em baladinha. Eu lembro do camarada meu que ele foi seguir, mano, a ex dele na balada. Aí o cara vai lá de bonezinho e fica lá filmando, seguindo a mulher, velho. A mulher. Nossa, aí um cara desse tem que levar uma restrição mesmo. Um idiota desse daí tem que levar uma restrição boa pra ficar esperto. Bloqueia o cara faz outro chip, o cara manda mensagem no Pix, o cara manda e-mail. Vai aonde, ela vai não sei o quê, porque o cara quer ver se ela tá dando pra alguém. O cara não aguenta, o cara quer ver se ela tá dando pra alguém, o cara quer ver se já tem um cara que já tava ali antes. Os caras não aguentam, os caras ficam no Instagram, fazendo perfil falso. Quantos relatos eu não lembro dos caras mandando e-mail, eu ficava indignado, cara. Falava, irmão, eu que era moleque, cara, não fiz isso, vocês adultos, tá fazendo um negócio desse. A gente que é Red Pill é diferente, a gente que é Red Pill, modo de falar mais. Aqui é diferente, você não vai dar uma dessa, via de regra. É aquilo que eu citei no último vídeo, né? É sobre a moral, a ética contextual, né? Do feminismo. Porque é isso que ela tá falando, é uma ética, é antiético. Tudo bem eu punir inocente desde que eu proteja a mulher que seja o homem. Porque o feminismo ele é sectário, caralho. Foi aquilo que eu falei, ele não é moral, não é humanismo. O humanismo, ele é intrinsecamente moral. O humanismo, ele é intrinsecamente ético. O feminismo não, ele só é ético, teoricamente, num contexto de desvantagem. O humanismo não, o humanismo ele é ético. Universalmente, intrinsecamente, o feminismo ele só é ético porque ele é para as mulheres, ele é sectário, ele é sexista. Então ele presume que há uma opressão e vamos arrumar. Se não tem... Antigamente o feminismo achava que tinha uma opressão, né? Hoje é só fingimento, porque o feminismo hoje prega a supremacia feminina. Porque as mulheres já têm vantagem em tudo. A lei é toda do lado das mulheres. Então, elas continuam com o feminismo para conseguir mais vantagens. Porque elas já têm todas as vantagens atualmente. Então, elas querem mais vantagens. Elas querem toda uma supremacia feminina. Mais, ele começa a oprimir, caralho. É natural. E é por isso que na lei ele vai gerar essa distorção. Ele vai gerar essa falha. Onde pode acontecer abuso de poder e foda-se. Porque ele não vai querer igualar o outro lado, puta que eu pariu. Porque ele é assim, velho, ele é sectário. Então se comentamos, a mulher tá se fudendo aqui, tá se fudendo, tá errado, o homem tá aqui, pum, estamos aqui. Ah, mas continuamos com a mesma coisa, o feminismo. Aí a mulher começa a subir, porra. Aí você gera agora uma situação que é o que pode acontecer na medida protetiva, que é um mecanismo de dispositivo feminista, de influência feminista. Ah, mas é aprovado por homem. O homem não pode ser feminista, não pode ser votado por mulher que é feminista e influenciado pela ideologia, não. É outro argumento que tentam usar. E aí é isso, cara. Aí o outro lado fica aqui, porque ele é eticamente contextual, porque ele só protege um lado, numa situação de desvantagem. Se não tem mais essa desvantagem, o que acontece? Aí pode acontecer o oprimido virar o opressor. Abuso de poder. Que seria nesse exemplo de medida protetiva. Inclusive se tornando até inconstitucional. Porque daí que vai vir o autoritarismo. Quando um lado só não é democracia. Democracia é humanismo, é para todos, né? Não sei o que e tal. Não, aí você tem o quê? Só um lado? Como é que você protege só um lado? Tem que ser autoritário, caralho. Não tem como. Por isso que tem que ser essa ideologia que eu falo, esses lados deles aí, tem que ser autoritário. Não tem jeito de não ser, velho. Não tem como não ser. Pela lógica. Entendeu? O feminismo ele tem que começar e tem que morrer, mano. Resolveu o problema? Beleza, acabou, joga fora. É isso. Tem que ser assim pela lógica. Senão você vai... Exatamente. Mas como eles não jogaram fora o feminismo, é por isso que o feminismo agora tá gerando esse negócio de supremacia feminista. Vai criar um autoritarismo. Sacou? E aí, é sobre isso que eu tô falando, né? Pode se tornar inconstitucional. A medida cautelar ela não é inconstitucional, ok? Porque ela não fere o indúbio pro réu. Isso é uma questão de princípio do direito, porque os direitos fundamentais eles são limitados. Então, meio que uma hora tipo é aquilo, né? Começa um quando termina o outro, é tipo isso. Então a medida protetiva, meu computador tá pitando, não sei porquê, a medida protetiva ela pode ser inconstitucional, dependendo do contexto que ela é aplicada, ou o mérito dela, porque ela pode acabar passando por cima do indúbio pro réu. Porque o quê, cara? A medida cautelar, ela precisa de indícios. Indícios para você conceder. Agora, você concede sem indícios? E ainda você gera um efeito de quase condenação no homem? Socialmente falando?
essas repercussões, isso é inconstitucional. Mais uma vez, é um efeito colateral dessa ética unilateral, né? Dessa ética a favor somente de um gênero. Acho que deu pra vocês entenderem. Beleza? Então esse é o vídeo que eu queria fazer pra gente começar a semana. Tá? Acho que eu falei sobre tudo que eu queria. Por último, mais uma vez, eu sou sincero que eu falo a verdade, comigo não tem essa. E nunca vai fazer sentido pra mim. Esse negócio de tipo assim, você já é migtal, então você não vai casar, não vai ter filho, ok. Ah, mas eu vou pegar a distância de mulher. Mano, isso não faz o menor sentido. É dor de cabeça. Pra não ter dor de cabeça. Cara, vamos agora, se você quiser puxar números, inclusive na minha vida foi assim, é por isso que eu sempre falei, eu postei esses dias, eu falei isso em outro vídeo. A maioria das vezes, mano, isso não tem nem como comparar, tá ligado? A maioria das vezes que eu tive dor de cabeça, foi com homem, não foi com mulher, velho. Briga, treta, desentendimento, encarar, ameaça de morte. O cara tava conversando ontem com a rapaziada. Os caras falando, a gente saiu, foi em tal lugar, não sei o quê, quase arrumamos treta, o que aconteceu? O cara deu um soco no meu nariz, homem. Ah, saí, não sei o quê, tal, não sei o quê, o cara pegou uma faca, me ameaçou, homem. Entendeu? Tava andando na rua, quem ficou me encarando? Me seguiram, não sei o quê, homem. Eu não tenho o que reclamar, mano. De mulher, sabe por quê que... E isso que alguns caras não entendem? Sabe por que eu não tenho que reclamar de mulher na minha vida? Porque eu nunca fui casado. Então eu nunca fui casado, eu não tenho filho. Normalmente você vai... Normalmente o problema que você vai ter com mulher... Normalmente, isso é questão de número, meu querido. Normalmente o problema que você vai ter com mulher vai ser divórcio, separação, filho, pensão, essas coisas. Normalmente. Inclusive medida protetiva. Inclusive medida protetiva. Vai ser nesse contexto. Se você não casa, não tem filho, não mora junto, irmão, mano, praticamente é só morango ao leite com as mulheres, mano. Sinal de escolha, não sei o que é o que eu falei, irmão, não tem como comparar. Agora, homem, não adianta. Puxa os números. A maioria de crime de não sei o que, estelionato, furto, assalto, não sei o que. Mano, é homem. Golpe. É do jeito que ele tá dizendo mesmo. Ainda bem que eu sou solteiro. Você tá falando de crime. Se você quiser falar, como eu falei, situações do dia a dia, cara, por experiência própria, eu não tenho o que reclamar de todas as mulheres que eu me relacionei. Entendeu? Praticamente elas fizeram tudo que eu queria. Elas faziam tudo que eu queria. Então esse negócio pra mim, migtal, não sei o que, porque teoricamente eu sou um migtal. Teoricamente eu gosto do rótulo, que não é pra ter. Teoricamente eu sou. Não sou casado, não tenho filho. Não é proibido se relacionar com mulher. Eu vivo minha vida do jeito que eu quero. Estou seguindo meu próprio caminho. Essa é uma opinião minha. Na minha cabeça, cara, não faz o menor sentido você pegar a distância de mulher. Por uma questão de utilitarismo, de problema, tá ligado? Não tem problema. Sacou? Problema você vai ter via de regra, foi no que eu falei. Separação, divórcio, morar junto, casamento, filho e etc. Você não vai ter isso, mano. Praticamente, o que as mulheres vão te oferecer em comparação, isso eu falo por experiência própria. De novo, né? Não é um argumento, mas eu trouxe alguns exemplos de lógica aqui. Aí vocês filtrem. Cara, você só vai ter só um morango ao leite com as mulheres só, cara. Pra mim faz muito mais sentido você querer pegar isso. Porque a probabilidade de você ter dor de cabeça por causa de homem é muito maior do que por causa de mulher. Não tem o que discutir, cara. Como eu falei, excluindo isso que isso é uma verdade. Divórcio, não sei o que e tal. Aí é foda mesmo. Eu nunca fui casado, não posso falar também, né? Casamento, filho. Aí meus amigos que são casados, que teve filhos, os caras falam, mano, você é louco. Alguns falam, né? Alguns. Tá? Não são todos, né? Não tem filho, não. Não tem, É claro que eles não se arrependem de ter filho, né? Mas eles estão falando, se você não tem, claro que outras pessoas vão pensar diferente. Eu tô trazendo evidências anedóticas aqui pra falar pra vocês. Tá certo? Pra explicar pra vocês. Então esse é o vídeo que eu queria fazer. Queria encerrar só com esse último comentário, essa opinião. Existe uma diferença, estava esquecendo, existe uma diferença de você, porque aí essa é a questão. Aí não é uma questão, é uma questão moral, você entendeu? O que eu tava explicando até aqui, né? É uma questão utilitarista consequencialista. Consequência é o quê? Dor de cabeça e satisfação. Aí é uma questão de utilitarismo. Né? Dentro dessa perspectiva, provavelmente, de acordo com os dados e estatísticas, é muito mais provável que você vai ter dor de cabeça lidando com homens do que com mulheres. A verdade é essa. Ok? Agora, existe uma diferença. Aí você entende que a motivação é outra? Você quer se afastar de mulheres, você não quer lidar com mulheres como forma de protesto, nesse caso, é um protesto moral contra o mérito da lei. Aí, mano, a gente tá, eu respeito. Porque aí você não tá atacando caráter, utilitaridade, não sei o que, etc. Não, você, é um apelo moral, um argumento moral. Como forma de protesto a essas leis, qualquer que sejam, eu não me envolvo com mulheres, não me relaciono. Você não tá atacando a mulher, você tá atacando a lei. Não é um argumento, não é um posicionamento utilitarista, é um posicionamento moral. É diferente. Fez sentido? Beleza, esse é o vídeo, acho que já tá bom. Eu acho que eu nem vou editar, vou subir assim mesmo. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. A gente vê na próxima. Valeu, até mais. Eu gostei dele falar sobre a lei e tal. E é por isso que eu acho que os Red Pill estão com a moral. Nós temos a moral do nosso lado, porque essa lei aí, para tentar coibir a Red Pill, é totalmente imoral. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima.